Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu vou falar hoje sobre biossegurança e riscos físicos. O termo se refere à aplicação do conhecimento, técnicas e equipamentos com a finalidade de prevenir o trabalhador em seu ambiente de trabalho. Vamos abordar 5 temas relacionados: ruídos, radiação, exposição ao calor, vibrações e pressões anormais. Oi, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu vou falar um pouco sobre os riscos físicos causados pelo ruído. O som é a percepção sensorial agradável e compreensível ao ouvido humano. A princípio, ele não provoca danos à saúde do trabalhador. Já o ruído, ele é desagradável e é incompreensível ao ouvido humano. É considerado poluição sonora e ele deve ser evitado. O som, ele proporciona ao seu ouvinte prazer. Já o ruído, incômodo. A principal unidade para medi-lo é o decibel. Ruídos são os riscos físicos mais comuns, sendo oscilações provenientes de vibrações que se dissipam no ar e, dependendo da sua intensidade, podem prejudicar a audição dos colaboradores, podendo ser contínuos, intermitentes e de impacto. Os ruídos contínuos, eles possuem pouca ou nenhuma variação durante um certo período. Exemplo disso são máquinas em operações. Ruídos intermitentes é aqueles com variações de intensidade. Exemplo, o trânsito de cidades ou barulho de trem ou de metrô que vai passando. Ruído de impacto, os ruídos de impacto, eles têm uma alta intensidade, um elevado nível de decibéis, mas de curta duração. Exemplo, marteladas, queda de objetos, etc. O ruído está presente em todos os ambientes laborais, diferenciando por sua intensidade e duração. A nocividade do ruído é avaliada por intensidade sonora e duração à exposição. Os efeitos dos ruídos podem ser prejudiciais aos pacientes, funcionários e para a própria estrutura física do hospital, podendo ainda impactar o funcionamento dos próprios equipamentos. O anexo 8 da NR15 da Portaria 3.214/78 afirma que as tarefas que coloquem os trabalhadores sem proteção a vibrações próximas são consideradas insalubres. Medidas de proteção coletivas são o enclausuramento da máquina produtora do ruído, o isolamento do ruído. Medidas de proteção individual são os protetores auriculares. Lembrando que a exposição aos ruídos pode ocasionar efeitos à saúde como estresse, irritabilidade, hipertensão arterial e pode estar associada a outras situações de riscos, como também a perda auditiva. Radiação ionizante ela é emitida por equipamentos hospitalares e pode prejudicar a saúde dos trabalhadores, pois a exposição a essa radiação pode causar danos ao DNA, que pode levar ao desenvolvimento de tumores, catarata e outras doenças. As melhores medidas a serem tomadas sobre esse tipo de exposição é utilizar os EPIs e EPC, manter distância ao paciente e ficar no mínimo tempo possível dentro de uma sala que contém radiação. Radiação não ionizante possui baixa energia e baixa frequência de radiação. Ela se propaga através de uma onda eletromagnética constituído por um campo elétrico e um campo magnético, podendo ser provenientes de formas naturais e não naturais. Radiação não ionizante atua em algumas técnicas de tratamento, pois agem no organismo sem causar danos graves ao tecido sadio e sem causar efeitos colaterais ao paciente. Mas se a frequência estiver extremamente baixa, pode causar o risco de câncer em crianças e adultos. A radiação não ionizante é usada nas atividades que utilizam radiação infravermelho, ultravioleta e de raios laser. E um jeito de se proteger é utilizar chumbo, que estão presentes nas mantas protetoras ou lençol de chumbo, portas, biombos, visores, radiológicos e em vários outros equipamentos de proteção radiológica. Olá, meu nome é Nélia e hoje vou falar para vocês um pouco sobre risco relacionado à exposição ao calor. Trabalhadores expostos ao calor extremo ou que trabalham em ambientes quentes podem estar sob risco de estresse térmico. A exposição ao calor pode resultar em doenças ocupacionais e lesões. O estresse por calor pode resultar em insolação, exaustão de calor, câimbras ou erupções cutâneas. O calor também pode aumentar o risco de lesões nos trabalhadores, pois pode resultar em suor nas palmas da mão, óculos de segurança embaçado e tontura. Queimaduras também pode ocorrer com resultado de contato acidental com a superfície quente ou vapor. Tipos de doença relacionada ao calor: insolação, exaustão por calor, rabdomiólise, síncope de calor,
Câimbras de calor, erupção de calor. Quais são os sintomas? Os sintomas podem incluir a transpiração, fraqueza, tontura, náusea, dor de cabeça, câimbras musculares e diarreia. Cuidados que devem ser tomados: ingerir líquido como água de coco e isotônicos para repor os sais minerais, evitar tomar sol entre 10 e 16 horas, evitar o consumo de bebida alcoólica, evitar a exposição prolongada ao sol, usar protetor solar com fator de proteção adequada, consumir frutas com muita água, como melão e melancia, fazer exercício durante as horas mais frescas do dia, não usar roupa sintética, preferir tecidos orgânicos e leves. Olá, meu nome é Suzana. Vim falar sobre risco físico e vibrações. As vibrações são do tipo risco físico que pode afetar a saúde e a segurança dos trabalhadores. As vibrações podem ser classificadas em dois tipos: vibrações do corpo inteiro e vibrações mão e braço. As vibrações do corpo inteiro podem ocorrer quando o trabalhador está exposto à vibração em todo o corpo, como aquelas que ocorrem quando um trabalhador dirige um veículo ou um operador de máquina que vibra. A exposição prolongada à vibração do corpo inteiro pode levar dano nos sistemas vasculares e músculo-esquelético. As vibrações de mão e braço podem ocorrer quando um trabalhador utiliza ferramentas manuais que vibram, como furadeiras, serras elétricas e martelos pneumáticos. A exposição prolongada à vibração de mão e braço pode causar dano aos nervos, músculos, articulações e ossos das mãos e braços. Para evitar esses riscos associados a vibrações, é importante tomar medidas de controle, como a utilização de equipamentos com redução de vibração, a rotação de trabalhadores para minimizar a exposição, a manutenção regular dos equipamentos e a utilização de equipamento individual, como luvas, protetores auriculares. Além disso, é importante que os trabalhadores recebam um treinamento adequado sobre como utilizar corretamente os equipamentos e como prevenir lesões causadas por vibrações. Quais os EPIs usados na vibração? Existem vários equipamentos de proteção individual que podem ser usados para proteger os trabalhadores da exposição a vibrações. Dependendo do tipo da vibração, das atividades realizadas pelo trabalhador, alguns exemplos de EPIs usados para proteger contra a vibração incluem: luva anti-vibração. Essas luvas são projetadas para absorver as vibrações que ocorrem quando o trabalhador utiliza ferramentas manuais. As luvas anti-vibração geralmente requerem material acolchoado ou absorvente de impacto nas palmas das mãos e nos dedos para ajudar a reduzir a transmissão de vibração para as mãos. Já os protetores auriculares são usados para ajudar a reduzir o impacto do ruído gerado pelas máquinas que transmitem vibrações. O ruído pode agravar os efeitos de vibrações, por isso é importante o uso de protetores auriculares para reduzir o impacto do ruído na saúde auditiva dos trabalhadores. Calçados com solas antiderrapante. O uso dos calçados com sola antiderrapante pode ajudar a reduzir o risco de quedas e escorregões, especialmente em superfícies molhadas ou escorregadia, que pode aumentar a exposição a vibrações. Cintos e coletes de antivibrações. Esses equipamentos de proteção podem ser usados em trabalhos em que o trabalhador é exposto à vibração do corpo inteiro. Eles são projetados para reduzir a transmissão de vibrações para o corpo, ajudando a prevenir o dano no sistema vascular e músculo-esquelético. É importante que os trabalhadores recebam um treinamento adequado sobre como usar corretamente esses EPIs, como prevenir as lesões causadas por vibrações. Além disso, o fundamental dos EPIs são escolhidos de acordo com o tipo e o nível de vibração presente em cada ambiente de trabalho. A norma regulamentadora NR9, também conhecida como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implantação de um programa de prevenção de riscos ambientais às empresas. Olá, meu nome é Marizane e meu grupo ficou responsável pela apresentação do trabalho sobre riscos físicos. Eu estarei explicando um pouco sobre um deles, que é a pressão anormal em alguns ambientes de trabalho. Pressões anormais acontecem quando o trabalhador fica exposto a uma pressão diferente da pressão atmosférica. Essa pressão anormal
causa muitas alterações no organismo humano, como a diminuição do oxigênio circulante no corpo. O sangue transporta os gases, e quando o organismo sofre pressão fora do comum, altera o volume dos gases. O aumento ou diminuição da solubilidade dos gases no sangue faz com que o nitrogênio e o oxigênio se dissolvam no sangue, mudando assim a solução sanguínea. O sangue se recompõe rapidamente, já o tecido adiposo demora mais para liberar o gás nitrogênio absorvido. Existem 2 tipos de pressões anormais, que é a hipobárica e a hiperbárica. Hipobárica, o trabalhador encontra-se em ambiente com pressão menor que a pressão atmosférica. O exemplo, construções civis em alturas elevadas, pilotos de aviões, alpinistas e paraquedistas. Risco na execução desses serviços, problemas com a audição, rompimento dos tímpanos e sangramentos, rompimento de pequenos vasos sanguíneos como sangramentos nasais, dores de cabeça, náusea e até mesmo desmaios. Prevenção na realização desses serviços, ingestão de bastante água e uso correto de bombas de oxigênio. A hiperbárica é um ambiente com pressão maior que a pressão atmosférica. Essa pressão já é mais perigosa para o nosso organismo. Exemplo desse tipo de pressão é os mergulhadores, que utilizam ar comprimido, tubulões pressurizados e mineração subterrânea. Causa ao trabalhador o seguinte risco: rompimento dos alvéolos por causa da expansão brusca do ar nos pulmões, o barotrauma, problemas nos ouvidos, embolia gasosa no sangue e nas vísceras, como no intestino, pâncreas, fígado, entre outros. Problemas do coração, pulmão, cérebro, ossos e articulações, efizema subcutânea, que são bolhas na pele, intoxicação por carbono, exaustão, embriaguez das profundidades, que é a perda de consciência. A pressão hiperbárica causa maiores impactos que podem levar até a morte. A prevenção do risco é o uso correto da máscara de ar, respeitar o tempo permitido de permanência no local que possua essa pressão e seguir rigorosamente o processo de decompressão, onde o profissional deve retornar lentamente à superfície. O trabalho sobre condições hiperbáricas dá ao trabalhador o direito de receber adicional de insalubridade grau máximo, conforme a NR 15 no anexo 6, e o direito à aposentadoria especial após os 25 anos de trabalho dedicado a essa atividade. A norma que regulamenta essas profissões com risco por pressões anormais é a NR 9, junto com ela acompanha a NR 5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a NR 7 para exames admissionais e a NR 15 e a NR 16, consultadas para caracterizar as atividades ou operações consideradas como insalubres ou perigosas.